Olá, dando continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus, do Evangelho simples e prático, nós estamos hoje no capítulo 28 do livro de Salmos. Esse capítulo 28 é mais um daqueles desabafos do profeta, do servo de Deus, do amigo de Deus, Davi. Davi, apesar de suas falhas, como nós também somos falhos, mas de uma coisa ele tinha plena consciência, que sem Deus ele não seria nada. Sem Deus ele estaria irremediavelmente perdido. Então a sua esperança estava sempre em Deus, tanto que ele sempre estava buscando esse Deus, confessando as suas iniquidades, confessando os pecados do seu coração, confessando os pecados da sua mente, o que muitos de nós às vezes não costumamos fazer, mas ele fazia isso diariamente, haja vista tantos salmos que realçam o que eu estou dizendo aqui. E nesse aqui também não é diferente. Então, no versículo 1 do Salmo 28 diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Olha a preocupação dele. Ele é um desses que orava de manhã, ao meio-dia e de noite. Ele não ficava um minuto sem estar na presença, apesar dos seus afazeres, apesar das suas era rei, havia muitas responsabilidades sobre ele, mas ele sempre dava um tempo para falar com Deus, para apresentar a Deus os seus queixumes, as suas dificuldades. Nós pensamos, às vezes, quando nós olhamos assim a sua história, acha que a vida dele foi uma adiosa. Não foi, não. Ele tinha os seus opositores, aqueles que desejavam vê-lo fora do reinado, vê-lo fora do trono. Sempre foi assim. Sempre teremos oposições, opositores, mas nós devemos entender que devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Assim como ele não procurou vingança contra ninguém, aí os apóstolos, ele sempre dizia: Senhor, lembre-se dos meus opositores, daqueles que querem o meu fim, daqueles que querem me ver na cova. Então assim devemos ser nós também, ao dirigirmos nossas preces ao nosso Deus, contra aqueles que de alguma forma você possa estar achando que ele está tentando lhe prejudicar. Não faça nada, coloque nas mãos de Deus, apresente a Deus as suas dificuldades, aquelas pessoas que você entende que estejam querendo lhe fazer qualquer mal, que Deus vai fazer o melhor para você. Você não precisará ficar com nenhuma culpa por nada ou achar que possa ter agido de alguma forma. Não se preocupe com isso. Coloque diante de Deus e deixa que Deus vai fazer o resto. Entendeu? Não cabe a nós buscarmos vingança contra ninguém. Haja visto que o próprio Jesus diz que se o teu opositor queira que você ande 1000, ande 1 quilômetro com ele, ande 2. Se ele ferir um lado da face, dê o outro também. Pronto. Então o Evangelho ele nos escancara esse particular. E o Davi já vivia essa realidade já em 1000 anos antes de Jesus nos ensinar isso. Então devemos ter todo cuidado ao nos dirigirmos a Deus nas nossas orações particulares, da forma como nós, digamos assim, apresentamos aquelas pessoas que de alguma forma tentam nos prejudicar na nossa caminhada, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Sempre há pessoas que o inimigo levanta para tentar, digamos assim, nos tirar do caminho certo, da presença de Deus. Então não seja diferente. Ele diz aqui que se ele se calar, certo? Se ele deixar de apresentar essas súplicas ao Senhor, ele será como os demais. E ele não pode ser como os demais. Ele era um ungido do Senhor. Ele era alguém que foi consagrado pelo próprio Deus. E ele sabia da sua responsabilidade, assim como eu e você sabemos da nossa responsabilidade como cristão. Nós devemos orar não só por nós mesmos, mas por todos. Sem exceção, nós somos chamados para a oração, para o clamor, para a súplica diante de Deus, para que esse mundo não venha a ser tão mal, para que as forças do adversário, do inimigo, digamos assim, não sejam tão poderosos contra nós. O Senhor nos permite determinadas situações e dificuldades, mas é para a nossa edificação. Mas a vitória já está pré-garantida. Só confie e continue a sua vida. Depois ele diz no versículo 6, bendito seja o Senhor porque me ouviu as súplicas. Olha só, ele também tinha essa certeza, porque ele apresentava a Deus a sua dificuldade. Depois, quando ele superava aquela dificuldade, ele vinha a Deus: Senhor, obrigado, eu não fui merecedor, o Senhor é tremendo, o Senhor me deu essa vitória. E assim deve ser com cada um de nós também. Não, depois de você superar a sua dificuldade, achar que você é o bambão, o rei da cocada preta, de maneira nenhuma. Tudo que você conquistou, que você, onde você chegou, aonde o seu pé alcançou, foi porque Deus te colocou lá. Pense sempre nisso. Você não é nada.
sem Deus. Entendeu? Então, em Cristo Jesus, você é mais do que um vencedor. Em Cristo Jesus. Isso requer muita responsabilidade cristã e espiritual diante dos homens. Entendeu? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus neste dia.